Bem-vindos à semana do GNSS RTK. Meu nome é Rafael e nesse evento de 4 dias eu vou te mostrar como dominar o equipamento GNSS RTK para você se tornar mais produtivo, mais eficiente, mais confiante nos seus trabalhos. Independente da marca ou do modelo do equipamento que você trabalha, independente se você está começando na área hoje ou se você já tem experiência de anos, durante esses 4 dias a gente vai falar dos principais softwares de RTK do mercado. Como você pode ver aí na sua tela, eu fiz uma pesquisa com a galera que está participando nesse evento para saber quais os softwares de RTK as pessoas mais utilizam. São eles o ServiceE, o SurveyMaster e o Landstar. Esses são os softwares que gerenciam os trabalhos de coleta de dados, locação e ferramentas. São eles que rodam com 95% das marcas e modelos de equipamento de GNSS RTK do mundo. Esse evento é para você que quer se diferenciar em campo. Esse evento é para você que quer fazer trabalhos de forma avançada, com agilidade e sem medo de utilizar toda a capacidade do equipamento mais produtivo da área de topografia e georreferenciamento. Essa é a primeira da série de 4 aulas dessa semana do RTK. As aulas serão liberadas às 7 horas da manhã, para você poder assistir ao longo do dia, e à noite, às 20 horas, teremos lives complementares com convidados especiais lá no meu canal no YouTube, a comunidade de topografia com você. E para que a sua experiência com esse evento fique ainda melhor, você precisa participar do grupo VIP no WhatsApp, que ele é gratuito, para você poder receber os avisos importantes, os materiais e as aulas extras do evento e ficar por dentro de tudo. O botão para você poder participar do grupo VIP está logo abaixo aqui na página ou na descrição do vídeo se você estiver assistindo pelo YouTube. E nessa primeira aula eu vou te mostrar a oportunidade disfarçada nos equipamentos RTK. Você vai entender as áreas de atuação que a gente pode trabalhar com ele e que pouca gente explora. Também você vai ver as tecnologias avançadas desse equipamento e as maiores vantagens pela qual você deve dominar o RTK hoje em dia. No final dessa aula de hoje, eu vou te explicar também mais sobre um sorteio que a gente vai fazer com todos que estão participando desse evento. Acontece que todas as pessoas que trabalham com RTK acabam não explorando toda a capacidade desse equipamento. Às vezes porque não ensinaram, às vezes porque não tiveram tempo, às vezes porque têm medo de mexer, ou às vezes porque nem sabem o tanto de novas oportunidades que ele nos oferece. Esse evento é para te mostrar as ferramentas e funções que ninguém nunca havia mostrado antes, e também para mudar a forma como você enxerga o equipamento RTK e os trabalhos capazes de fazer com ele. De nada adianta você pagar lá 80, 100 mil reais em um equipamento e não aprender a usar toda a capacidade dele. Chegou a hora de você descobrir como dominar ele e usar toda essa capacidade. E antes de eu te começar a explicar isso, eu acho importante você entender como que isso veio parar nas minhas mãos, como que eu aprendi a utilizar essa capacidade total. Tudo começou lá em 2012, quando eu comprei o meu primeiro equipamento RTK. Eu investi 54 mil reais e tive um treinamento bem básico, que era criar a obra, configurar o Bluetooth, base, rover, fazer levantamento, locação, descarregar e tchau. Foi basicamente isso que eu acabei aprendendo. Só que mesmo assim eu estava feliz da vida, como todas as pessoas que compram o equipamento RTK, eu só queria trabalhar com ele para poder ter mais agilidade nos meus trabalhos, aumentar a produção e aumentar o faturamento, né? Quem que não quer isso? E eu comecei sim a fazer os primeiros trabalhos, encantado com a facilidade lá de coletar ponto rapidamente, com precisão, na tela e poder fazer levantamentos, tudo isso lá na hora, né? Só que ao mesmo tempo eu sofria bastante em campo, com dúvidas, sempre aconteciam coisas que eu não sabia como resolver. Eu não sabia para que servia algumas telas e algumas funções, eu tinha medo de apertar e de desconfigurar alguma coisa. Às vezes não pegava o Bluetooth, às vezes não conectava a base, às vezes o ponto não fixava, muitas dúvidas surgiam. E aí um dia, esse dia ficou mais marcado pela frase do meu pai, que aconteceu o seguinte: eu fui fazer um levantamento de uma área e no final do serviço o proprietário chegou em mim com um papelzinho, um projetinho que ele mesmo tinha feito a caneta. Lá tinha umas cercas, uns galpões, umas linhas, umas medidas, e ele perguntou se eu podia fazer a marcação para ele com as estacas lá depois do almoço. Eu vi o projetinho e eu pensei, né, na minha cabeça, vou desenhar no AutoCAD, vou criar um arquivo TXT, vou inserir os novos pontos no GPS para poder fazer aquela locação ali rapidinho. Só que o meu notebook tinha ficado no escritório. E aí eu falei para ele, dá sim para fazer, só que precisa ser outro dia. E ele topou. Eu fui para o escritório animado porque aquele servicinho pequeno rendeu uma graninha extra, só que no outro dia eu estava lá trabalhando no projeto lá no AutoCAD e na mesma hora o proprietário me ligou e disse que não precisava mais fazer o serviço do galpão e da cerca. E eu desliguei o telefone, fiquei sem entender nada e eu comentei com meu pai ali que estava perto de mim naquele momento, eu falei que eu tinha perdido um serviço que estava na minha mão. E meu pai falou o seguinte:
Você comprou um avião a jato, mas não está levantando voo com ele. Ele ainda está no chão. E ele estava falando do RTK, né? E eu senti essa dificuldade. Eu fiquei com isso na cabeça e realmente era verdade, porque eu sabia só configurar a obra, configurar a base, o rover, fazer levantamento, locação, e eu não sabia fazer mais nada. E passou um filme na minha cabeça de quantos quilômetros que eu já não tinha rodado, voltando para o escritório para resolver esses tipos de problema, depois para voltar lá na área novamente, gastando energia, gastando combustível. Então, com esse cutucão aí do meu pai, eu pensei nos custos altos do investimento do RTK e das despesas desnecessárias de voltar para o escritório para resolver problemas. Eu resolvi fazer valer a pena de verdade o valor que eu investi no equipamento e eu encontrei uma maneira de mudar. Eu comecei a estudar a fundo o equipamento, procurei por vários materiais na internet, vídeos no YouTube, manuais em inglês mesmo, porque naquela época não tinha nada de material na internet traduzido. Não tinha vídeo legal, não tinha nada ensinando, mandei e-mail para um monte de gente. Eu passei horas e horas sentado no computador, do jeito que eu estou aqui, com o GPS do lado, testando, fuçando, mexendo na coletora e por fim eu pedi ajuda para alguns amigos meus, engenheiro, cartógrafo, que me ajudaram a organizar toda aquela informação e a esclarecer algumas dúvidas do software de teoria do equipamento. Aí eu consegui aprender de verdade todas as ferramentas e os princípios delas, abrindo de vez os meus pensamentos, que me ajudaram a criar um método para utilizar toda a capacidade do equipamento RTK. E aconteceu uma transformação na minha rotina em campo. Eu aprendi a trabalhar com as funções que eu nem sabia que existiam, que melhoraram os meus rendimentos em campo, a minha agilidade e ao mesmo tempo dando muita confiança no que eu estava fazendo. E eu pensei, caramba, isso muda o jogo. Eu estava me sentindo bem, me sentia capaz e o mais importante, sem medo de estragar o GPS, porque às vezes gera esse medo, né? Então veio o segundo nível de teste. Eu convidei dois amigos meus que tinham RTK na época, um aqui de Dracena, o outro ali de Palmital, combinamos para eles passarem um fim de semana aqui e eu ensinar todo esse passo a passo que eu acabei desenvolvendo aí com esse método. Eles não pensaram duas vezes, vieram, ficamos aqui em uma imersão de 2 dias mostrando tudo que eu aprendi e onde que podia aplicar essas ferramentas. O mais interessante é que funcionou muito bem para eles também. Os caras saíram daqui muito empolgados, conseguiram usar as ferramentas que eles sempre quiseram aprender, pegaram novos serviços, resolveram problemas em campo, usaram funções que antes faziam em softwares de topografia no escritório. E isso passou a ser uma missão de vida para mim. Hoje, no momento em que eu gravo esse evento, o meu canal no YouTube, a Comunidade de Topografia com Você, conta com mais de 254 vídeos disponíveis com o intuito de desenvolver a capacidade das pessoas com RTK. São mais de 11.800 pessoas inscritas, mais de 873 mil visualizações e um tempo de 79 mil horas de vídeos assistidos. Isso para mim é muito louco de pensar. Hoje eu falo pro meu pai que eu fiz o meu avião a jato levantar voo e ainda estou levando gente comigo. Eu acredito que todas as pessoas que trabalham com RTK merecem a oportunidade de conhecer essa capacidade total do equipamento, de ter essa segurança em campo. Eu acredito fielmente que todos merecem essa oportunidade. Por isso que eu estou aqui hoje com você nesse evento. Por isso que eu gosto de compartilhar o que eu aprendi. Para a gente dominar o RTK, de fato, a gente precisa aprender a explorar ele a fundo. A gente precisa entender como ele funciona, do que ele é capaz e como ele pode nos ajudar no nosso dia a dia. E sendo direto ao ponto, eu vou te mostrar aqui nesse momento as 7 vantagens primordiais de você explorar a fundo o RTK. Primeiro e mais óbvio é valorizar o investimento que a gente fez. A gente paga lá nossos 80 mil reais na média, né, atual aí de um par de equipamento RTK completo, se compromete em pagar, em fazer os pagamentos e quando a gente aprende a trabalhar com eles, a gente acaba aprendendo só o básico, que é a configuração da base, configuração do rover, fazer levantamentos, fazer locação e algumas importações e exportações. Algumas pessoas até aprendem a importar ou exportar para a DWG, aprendem algumas ferramentas e isso se torna uma média de 10 a 20% da capacidade total do RTK. Isso está certo? Usar 20% de um negócio de 80 mil reais é a mesma coisa que você ir lá numa concessionária de carro, tirar um carro 0 km e sair lá da concessionária aprendendo a engatar só até a segunda marcha. O que vai acontecer com esse carro? Ele vai se limitar, ele vai ter gastos excessivos de combustível e vai demorar muito para chegar no objetivo final. É meio estranho pensar nisso. Quem que vai ser o maluco que vai engatar só até a segunda marcha de um carro, sendo que tem até a quinta? Só que isso é a mesma coisa do RTK quando você trabalha somente com o básico.
você só está engatando até a segunda, sendo que tem até a quinta marcha que está aí na sua mão para você poder ter mais velocidade, para você ir mais tranquilo no objetivo e valorizar sim o que você comprou. A segunda vantagem é porque abre o leque de trabalho e aumenta o faturamento da empresa. Simples assim. A maioria das pessoas se especializa em uma única função e não tem nada de errado com isso. Só que, conforme a pesquisa que eu fiz, 83% das pessoas compram um RTK apenas para trabalhar com gel. E essas pessoas pegam uma média de 1 a 2 serviços por mês, tendo um faturamento médio ali de 6 a 15 mil reais. Quando você explora o RTK a fundo e entende as funções que estão disponíveis nele, o jogo muda. Tem alunos meus que sim, só trabalhavam com gel também. E depois que dominaram a RTK, começaram a atuar em outras áreas, como projetos de estrada, projetos urbanos, projetos de agronomia, entre outros. E eles não precisaram parar com o gel, apenas tiveram um volume maior de trabalho que automaticamente dobraram o faturamento. Eu quero te mostrar agora uma lista de possíveis áreas de atuação com o RTK que pode mudar a sua visão de trabalho, que algumas pessoas acabam ficando limitadas. São elas aí o georreferenciamento, levantamento de áreas rurais e urbanas, projetos urbanos, rodoviários, sanitários, locações, divisão de área, regularização de área, linhas de transmissão, terraplanagem, conferência de área, levantamento de pontos, cadastro, projetos em geral, perícia, mineração, pontos de apoio para drone, pontos de apoio para outros profissionais, batimetria e loteamento. Essas são algumas das principais áreas de atuação com o RTK. A terceira vantagem é as soluções de problemas em campo. Os problemas em campo eles são diários, são problemas de configuração do RTK, tanto quanto ajustes de projeto. Por exemplo, eu já perdi a conta de quantas vezes me pediram para fazer uma medida de um ponto para o outro, ou conferir uma divisa, ou estender um alinhamento, ou calcular uma área que estava ali na minha frente, e a resposta era sempre a mesma. Eu preciso primeiro descarregar no escritório, abrir o AutoCAD para te passar essas informações. Pode ser amanhã? Sempre falava isso. Os RTKs, eles têm mais de 20 ferramentas disponíveis para nos ajudar. Alguns têm até mais que 20 e são semelhantes às ferramentas dos softwares de topografia ou de desenho, que nos ajudam a resolver esses tipos de problema em campo com facilidade. Independente do software do RTK, seja o SurveyCE, SurveyMaster, Landstar, XPED e outros, independente da marca, todos eles têm funções para nos ajudar. Estão aí na palma da sua mão. Por exemplo, todos os RTKs têm a comparação entre dois pontos. Muitas vezes a gente quer fazer alguma medida lá em campo mesmo para saber quantos metros tem de um ponto para o outro, conferir qualquer coisa, ou ver o caimento de um ponto para o outro, ou até mesmo o rumo ou azimuth entre eles. Todos os RTKs têm essa opção e eles dão esse tipo de relatório. Dá uma olhada aí no SurveyCE, no relatório do SurveyCE. Agora no relatório do Landstar. Olha só agora o relatório do SurveyMaster. Eles mostram em detalhes as informações na hora, só utilizando a coletora. Outra ferramenta que resolve o problema é o cálculo de área. Isso ainda é novidade para muita gente, só que a gente consegue sim saber o tamanho de qualquer área após finalizar o levantamento. Olha só o resultado do cálculo de área no software SurveyCE. Olha só agora no Landstar e no SurveyMaster. O Alberlando ele deixou uma mensagem de como que ele usou essa função lá em campo. Você pode fazer em campo muitas coisas que você diria para o cliente, tenho que levar para o escritório para poder calcular. Por exemplo, essa semana eu fiz um levantamento de desmembramento para o cliente, que estava comprando uma parte de uma propriedade. Mas ele tinha uma noção do tamanho da área, que sabia que ia passar um pouco do que havia combinado inicialmente com o proprietário. Após o levantamento, em campo mesmo, eu mostrei para ele o quanto deu de área, fiz o cálculo em espécie que ele ainda devia ao proprietário e ainda coloquei a metragem que ele pediu de frente da estrada, onde não havia cerca. Quando se estuda, se empenha, você pode ir muito mais longe. Após o curso Domínio SurveyCE, pode ter certeza que a sua empresa pode e deve se empenhar mais em trabalhos antes não feitos. Outra ferramenta pouco explorada é a transformação de coordenadas UTMs em topográfica local. Muitos projetos são iniciados com coordenadas arbitrárias e os desenhos, as coordenadas e os projetos em si estão nesse formato. E a maioria das pessoas que tem RTK acaba fugindo desse tipo de trabalho porque não sabe configurar o RTK para trabalhar nesse plano. Quando você aprende a calcular, você pode fazer qualquer tipo de trabalho. Levantamento, locação, tudo naquele mesmo plano, além de aumentar o leque de trabalho.
Olha só como que ficam as coordenadas depois da transformação no software ServiceE. Agora no Survey Master. A quarta oportunidade é a venda de novos serviços em campo mesmo. Eu não estou aqui para te ensinar a vender, mas sim para te mostrar as grandes oportunidades que o RTK nos oferece, e vender serviço em campo é uma delas. Por exemplo, você pode muito bem vender uma divisão de área lá em campo, uma divisão de pasto. Você faz isso diretamente na coletora e já faz a própria alocação desses pontos na mesma hora. Existe muita demanda para isso. Olha só o que o Orvando falou a respeito dessa ferramenta. Antes de fazer o curso Domínio ServiceE, utilizavam o RTK apenas para coletar pontos, utilizando muito pouco o equipamento. Pois para fazer uma divisão de área, por exemplo, eu tinha que voltar ao escritório para descarregar a coletora e montar o meu projeto. Após o curso, eu consigo no mesmo instante delimitar a área e fazer a alocação sem precisar descarregar a coletora. Essa ferramenta de divisão de área já dá para fazer na maioria dos softwares de RTK do mercado. Estaqueamento de divisa ou de projeto. Você pode sim vender um estaqueamento lá em campo. Às vezes tem um proprietário que ele está com uma divisa sem a cerca. Você pode oferecer esse estaqueamento para construir a cerca sem perder o alinhamento. Pode ser também que você esteja em uma obra e fizeram lá um corte, um aterro. Você consegue calcular isso lá na hora e falar para o encarregado o valor em metros cúbicos na hora. Te gera um relatório muito legal. Ou pode ser que nessa mesma obra chegou lá uma quantidade de material, você pode calcular o volume disso para poder conferir. As medidas com os equipamentos de topografia são as mais precisas. Todas as grandes obras de altos investimentos só fazem medições com topografia porque são mais precisas. Dá para provar, dá para saber se está certo ou se está errado, e o RTK é o grande acelerador disso. A gente pode até mesmo vender ou executar projetos de estradas lá em campo, porque todos os RTKs desenvolvem um projeto completo de estrada sem precisar ligar um notebook, simplesmente utilizando a coletora. E a gente vai ver esse passo a passo desse projeto na quarta aula dessa série da semana do GNSS RTK. Tudo isso que eu acabei de te mostrar, você faz apenas utilizando a coletora do RTK, sem precisar ligar um notebook, sem precisar usar um software de topografia, nem ligar para ninguém, simplesmente tendo o conhecimento correto. A quinta vantagem é a segurança e a confiança do trabalho. É muito ruim você trabalhar sem saber se está certo, ou com medo de apertar algum botão, com medo de desconfigurar o equipamento. O domínio das funções e das configurações te dão segurança de te ajudar a configurar o equipamento para melhorar o ponto fixo ou para ter mais agilidade. Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender ao longo dessa jornada de 4 dias, o entendimento da capacidade total de um RTK. Olha só o que o Léo GPS falou sobre esse assunto. Agora sim eu chego em campo, ligo o equipamento e consigo utilizar todos os recursos da coletora sem medo de prejudicar o meu serviço. O rendimento do trabalho em campo é sem igual quando você realmente sabe utilizar o que você tem na mão. Tudo isso se resume em uma frase. Rafael, após finalizar o seu curso e utilizar os meus novos conhecimentos em campo, me dei conta de que eu só sabia mexer no equipamento. Agora não, eu sei realmente trabalhar com o equipamento. E galera, tudo isso que você está vendo aqui é independente da marca ou do modelo do equipamento. Eu estou com os equipamentos aqui na mesa, mas qualquer equipamento você consegue fazer muita coisa legal. O método do domínio do RTK é o mesmo para todos. Mesmo que venha novos equipamentos daqui 10 anos, a teoria é a mesma. E você passando por essas 4 aulas desse evento, você vai entender como dominar qualquer equipamento. Na aula 2, você vai descobrir a fórmula comum entre todos eles e o que os RTKs têm em comum e que pode ser aplicado para sempre. Já a sexta vantagem é ter agilidade e produtividade. Agilidade e produtividade é igual ao aumento do lucro. Se você finalizar um trabalho mais rápido, você consegue reduzir suas despesas e você consegue colocar mais dinheiro no bolso. Os equipamentos permitem que a gente configure determinadas funções para a gente poder coletar pontos mais rápido, mais preciso, ou locar pontos com mais velocidade e mais segurança. Olha só esses exemplos na tela de levantamento. A tela de descrição do ServiceE, do Landstar, do Survey Master. Todos eles permitem que a gente importe ou crie uma biblioteca de descrições no momento que a gente coleta um ponto e você não fica perdendo tempo escrevendo e não corre o risco de escrever errado. Você simplesmente toca na descrição para coletar o ponto com a descrição automaticamente. Você ganha muita velocidade nisso.
Ao mesmo tempo, você ainda pode configurar ele para ir criando linhas automaticamente e no fim você já exporta o desenho praticamente pronto, sem precisar ficar perdendo tempo desenhando. Isso não aumenta a velocidade do seu trabalho tanto no campo quanto no escritório? Fala a verdade. Além disso, a gente tem opções de coletas de pontos mais rápidos para coletar uma sequência de pontos sem perder tempo e também a coleta automática, para você ir coletando automaticamente um tempo, pelo tempo, né? Ou pela distância que você determinar. Hoje em dia, tempo é dinheiro, a gente precisa acelerar a produção. A sétima vantagem é não depender de ninguém, é ter autonomia em campo, é você se tornar a própria solução. Essa, na minha opinião, é a maior vantagem de você explorar a fundo o RTK. Não ficar dependendo de ninguém para usar o equipamento. Não precisar ficar perdendo tempo ligando em suporte técnico que não tem interesse em nos ajudar. A ideia é saber exatamente o que precisa ser feito e se der alguma coisa de errado, a gente saber corrigir sem dúvida. Se precisar ajustar algo para fixar o ponto, se precisar ajustar a tela de navegação para você ter mais velocidade, ou se precisar inserir uma imagem no fundo da coletora para você saber na onde que você está, para você poder se localizar, ou usar qualquer função da coletora que está aí na palma da sua mão. Você vai saber fazer sem depender de ninguém. Antes de você participar desse evento, você estava aí navegando nas redes sociais em busca de entretenimento ou buscando conhecimento, não sei. Hoje você está aqui no degrau do evento, entendendo as vantagens e como dominar o equipamento mais produtivo da área de topografia e georreferenciamento. Talvez você nem tenha se ligado ainda, mas você já avançou, você já subiu um degrau. Você fez a escolha de você estar aqui comigo hoje. Esse evento tem data para começar e tem data para finalizar. Logo, você vai ter a oportunidade de subir mais um degrau, de continuar avançando no seu conhecimento. Ou, se você decidir, de voltar um degrau anterior e voltar lá para as redes sociais, continuar buscando coisas infinitas. Isso só depende de você. Você tomou a decisão de se inscrever para esse evento, você se programou para estar aqui, agora você precisa se programar para estar na aula ao vivo hoje à noite e na aula de amanhã para continuar evoluindo. Hoje eu te mostrei as maiores vantagens de se dominar um equipamento RTK, só que nada adianta você entender as vantagens se você não participar da aula de amanhã, entender a fórmula comum entre todos os RTKs. Amanhã você vai entender como trabalhar com qualquer equipamento RTK, independente da marca ou do modelo, independente se você já trabalhou com o equipamento ou se você nunca trabalhou. Inclusive, hoje à noite a gente tem o nosso primeiro encontro ao vivo às 8 horas da noite no YouTube. Você terá um reforço dessa aula de hoje, onde a gente vai destrinchar ainda mais as vantagens do trabalho com o RTK de forma avançada, com um convidado especial. Olha só, pega caneta e papel na mão aí e anota a chave da aula de hoje: oportunidade. Amanhã eu te conto o que é essa chave. Bom, eu acabei de soltar também uma imagem no meu Instagram, essa daqui que está aparecendo aí na sua tela. O meu Instagram é rafael.topografia com você. E eu gostaria que você fizesse um comentário nessa foto me contando, na sua opinião, quais são as maiores vantagens de dominar o RTK e marcar 2 amigos seus que trabalham com topografia. O melhor comentário nessa foto, escolhido por mim e pela minha equipe, vai ganhar um colete entregue aí na sua casa. Os resultados desses ganhadores vão sair na live do dia 3, às 8 horas da noite. Então caprichem nas palavras. Quanto mais comentários, maior a sua chance de ganhar. E todos que comentarem todas as imagens de todas as aulas desse evento vão estar concorrendo a 3 grandes prêmios no final. Essa chave que eu falei para você de hoje tem a ver com isso e eu vou te contar mais sobre isso na aula de amanhã. Pessoal, eu espero sinceramente que vocês saiam daqui dessa primeira aula com a sensação de oportunidade, que foi a mesma oportunidade que eu encontrei lá em 2012, quando eu descobri as ferramentas avançadas do RTK, e a sensação de que a gente pode ir muito mais além. Se você trabalha com RTK e já faz um dinheiro com ele, imagina quando você aprender a trabalhar o passo a passo de todas as configurações e ferramentas avançadas. Se essa aula realmente fez sentido para você, tira um print ou uma foto aí da tela, me marca lá no Instagram, nos seus stories, que eu vou repostar todos. Vou até fazer uma pose pro print aqui, ó. Posta essa foto, me marca, faz o seu comentário na aula 1 para você concorrer a esse lindo colete aqui e os mega prêmios que a gente vai sortear no final desse evento. E vamos embora, que é só o começo. Eu vejo você na live de hoje à noite, às 8 horas da noite, no YouTube. E amanhã, na aula 2, às 7 horas da manhã, vai estar liberado aí para você. Um abração, tamo junto. Oi, bom dia. Meu nome é Juarez Alves Toledo Filho, eu sou engenheiro, responsável pela empresa Alfa Paraty, Topografia e Terraplanagem.
Eu fiz a pós-graduação em georreferenciamento, mas nunca tive esse ensinamento na prática sobre equipamentos. E através do curso do domínio CFCE, do Rafael, eu pude estar aprendendo muito e evoluindo muito a minha empresa. E eu recomendo a vocês que estejam procurando o Rafael, porque é um cara sensacional que vai estar dando toda assistência para vocês. Quando necessário, o WhatsApp dele está sempre respondendo, ele vai estar sempre dando um auxílio, sempre, qualquer dúvida que tiverem, ele vai estar sempre auxiliando vocês. Hoje trabalhamos aqui em Paraty. A nossa empresa tem a faixa de 2 anos e meio hoje. Estamos em trabalho há apenas 2 anos e meio. Eu fiz o curso com o Rafael há um ano atrás. E a nossa empresa está evoluindo muito em conhecimento. E nossos clientes hoje são muitos. Hoje a gente atende a maior parte de Paraty. A demanda de topografia hoje nos procuram. Quem precisa de topografia hoje está nos procurando. E é isso. Queria estar agradecendo mais uma vez ao Rafael. Boa noite. Meu nome é Miguel, sou dono da empresa MR Santos Topografia aqui de Sorocaba, São Paulo. E vou falar do curso que o Rafael ele deu pra gente, cara. Vale a pena fazer. Como ele mesmo menciona no começo do vídeo aí, do curso, quer dizer, às vezes a gente compra um equipamento de 60, 70 mil reais aí, usa a mínima coisa dele, né? Porque não sabe mexer ou tem medo de mexer, fazer. Depois o curso, usando essa coletora aqui para fazer locação, resolver os problemas em campo, você já vai fazer o serviço com uma outra cabeça, já sabendo o que você pode usar de recurso da coletora, para ter um serviço preciso, com rapidez, agilidade e confiabilidade no que está fazendo, para você poder entregar um produto final para o cliente, né? E é isso aí, eu aconselho todos fazerem, e cada dia mais que a gente vai aprendendo mais coisa. Isso daí vai lembrando das dicas, dos macetes, o pulo do gato e tal, assim. Olha, eu aconselho fazer. Obrigado por ter essa pessoa aí para abrir a cabeça da gente. Um abraço.